Sejam bem-vindos aos tutoriais de navegação dos produtos NeoGrid. Neste material, conheceremos a solução Retail Insights NeoGrid. Vamos lá? Primeiro, precisamos acessar o endereço portal.neogrid.com. Através dele, você vai informar o seu login e senha para acesso ao portal NeoGrid. Em seguida, vá até o menu Minhas Soluções e no item Visibilidade, clique em BI Retail Insights. Ao acessar a solução, somos direcionados a uma página que listam todos os projetos pertinentes ao usuário em questão. Neste caso, utilizaremos somente o projeto Retail Insights Demo. Clicando sobre esse ícone, somos direcionados à homepage dos dashboards Retail Insights. Aqui encontramos os menus Dashboards, Relatórios Compartilhados, Meus Relatórios e Nova Análise. No decorrer dessa apresentação, falaremos de cada um desses menus. Para iniciar, navegaremos pelo menu Dashboards. Ao clicar, podemos notar o acesso a três dashboards: Overview, Produto e OSA. Esses dashboards foram construídos compondo um único storytelling, partindo de visões mais agregadas para investigações mais granulares. Em Overview, como o próprio nome já diz, encontraremos uma visão geral dos resultados dos varejos. Depois, em Produtos, entenderemos o desempenho das hierarquias de produto na linha do tempo. Para finalizar, temos o dashboard OSA, onde veremos as causas raízes que justificam a indisponibilidade dos produtos nas gôndolas dos varejos. Interessante, não? Então, começaremos a navegação pelo dashboard Overview. Visando otimizar a experiência dos usuários, criamos uma identidade visual, intuitiva e versátil para nossos dashboards. Em todas as telas, vocês encontrarão a mesma diagramação visual, composta de header, que intitula e apresenta o nosso dashboard, um botão de ação, os principais filtros desse dashboard, big numbers e um composto de gráficos que nos ajuda a contar a história dos seus resultados, o storytelling de seu material. Vamos entender um pouco melhor a tela Retail Insights Overview. Nessa tela podemos fazer a seleção de ano e de mês. Neste caso, como estamos falando de um projeto de demonstração, estamos trazendo apenas o ano de 2016 e seus meses. No filtro de mês, podemos usá-lo como exemplo para explicar a navegação que podemos fazer entre os filtros. Por default, mês vem configurado como todos, de forma que eu posso criar outras análises clicando em meses específicos. Por exemplo, desejo analisar somente janeiro de 2016, ou então criar análises compostas. Eu desejo ver o primeiro bimestre de 2016 ou o seu primeiro trimestre. Isso torna a ferramenta mais flexível e, de uma forma fácil e rápida, permite a investigação de períodos não setados por padrão. Eu posso analisar momentos, períodos, estações de acordo com as seleções que eu faço em meus filtros. Para que a gente possa conhecer mais o dashboard, vamos setar em janeiro de 2016. Nesse mês, eu tive esses resultados em vendas, valor de venda, quantidade de venda, percentual do estoque virtual e ruptura. Quando aprofundo a minha análise para entender melhor como está a distribuição desses resultados por estado, por varejos, por níveis de hierarquia de produto, eu começo a ter algumas questões relacionadas e algumas possibilidades de investigação. Por exemplo, digamos que eu não me interesso nesse momento por olhar o resultado nível Brasil. Nesse momento eu quero entender o meu resultado somente pelo estado de São Paulo. Quando essa pergunta surge, esse gráfico que nós temos aqui à esquerda, ele nos ajuda bastante. Cada bolha que vocês veem plotadas sobre o mapa do Brasil, ela representa um estado. Vocês podem ver Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo e assim por diante. Nesse caso, quanto maior o tamanho da bolha, maior foi a representatividade em valor de vendas desse estado. Então, neste caso, uma rápida batida de olho, eu consigo falar
que o Rio Grande do Norte foi o principal responsável pelos resultados do mês de janeiro de 2016. Olhando na tooltip, que aparece quando eu repouso o mouse sobre a bolha, eu posso dizer que Rio Grande do Norte foi responsável por 51,31% dos resultados de valor de venda do meu mês de janeiro de 2016. E da mesma forma, todos os demais estados, se eu repousar o mouse, eu consigo ter a mesma análise. Mas digamos que eu estou interessado agora em saber qual foi o desempenho de São Paulo. Então eu posiciono o mouse sobre a bolha que representa o estado de São Paulo e dou um clique. Ao clicar, percebam que os Big Numbers e todos os gráficos que aparecem no dashboard, eles são filtrados mediante minha seleção. Agora, tudo que eu tenho em tela, tudo que o dashboard me apresenta, correspondem aos resultados de São Paulo em janeiro de 2016. Sendo assim, São Paulo vendeu 2,2 milhões de dólares no mês de janeiro. Teve 462 mil unidades vendidas e teve os seguintes desempenhos em estoque virtual e ruptura. Para que eu possa navegar e mostrar as possibilidades desse dashboard, eu vou clicar na área cinza do mapa. Com isso, a seleção de São Paulo se desfez. Agora eu estou olhando novamente para nível Brasil. Ou seja, através de um clique, eu consigo aprofundar as minhas análises ou eu consigo ter novamente uma visão geral dos resultados, retornando à análise que eu vinha fazendo antes, que era uma análise nível Brasil. Eu também posso fazer uma seleção múltipla, clicando em um estado, segurando a tecla Ctrl do teclado e clicando sobre outro estado, sobre outra bolha. Dessa forma, estou visualizando os resultados acumulados, os resultados somados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Para retirar essa seleção, basta clicar na área cinza do mapa. Outras análises que são possíveis através dessa tela de dashboard é que nós podemos fazer a investigação de um varejo específico ou de uma subcategoria específica. E é importante também ressaltar que nós podemos navegar sobre esses gráficos da seguinte forma. Uma vez que, clicando em São Paulo, todas as informações em tela são filtradas, eu consigo analisar quais varejos colaboraram mais ou menos para os meus resultados nesse mês. Aqui, rapidamente, consigo falar que o varejo número 4 colaborou em 54,17% do resultado de 2,2 milhões de dólares no mês de janeiro de 2016. E a mesma forma, posso falar do varejo 3, posso falar do varejo 6. Mas digamos que eu não estou interessado em fazer essa análise pelo estado de São Paulo. Eu estou interessado em fazer uma análise nível Brasil do meu varejo número 2. Ao clicar no varejo número 2, toda a tela também se resume aos resultados dessa seleção que eu fiz aqui. Então assim, eu cliquei no varejo 2. Eu rapidamente percebo que o varejo 2 somente está presente no Rio Grande do Sul. Podemos falar isso porque o percentual de participação do valor de vendas que eu observo aqui é de 100%. Ou seja, no Rio Grande do Sul, nenhum outro varejo apresenta resultados para esse estado. Clicando novamente sobre o varejo, tudo volta ao normal. Essa mesma análise ela pode ser feita pelos maiores resultados em valor de venda, pelos menores resultados no valor de venda ou pelo mais alto ou mais baixo percentual desse resultado. Bastando para isso o clique em maior ou menor e a digitação do número de varejos que eu desejo aprofundar. Ou seja, agora eu estou visualizando os varejos responsáveis pelos menores resultados de valor vendido no mês de janeiro de 2016. Eu posso trazer essa análise para top 3 simplesmente trocando o filtro de menor para maior. Agora eu trago os maiores resultados em valor vendido para janeiro de 2016. Da mesma forma, eu posso navegar sobre o nível 2, sobre esse gráfico de nível 2. Mas o que seria nível 2? Dentre as hierarquias de produto de um varejo, temos N possibilidades. Para que possamos atender várias empresas com a mesma qualidade,
nós colocamos os níveis de hierarquia de produto numerados de 1 a 10, de forma que nível 2 de categoria de produtos, dentro de um varejo específico, ele pode ser subcategoria, dentro de outro varejo ele pode ser família, e assim vai. Dependendo do varejo que eu estou olhando, eu posso ter uma nomenclatura diferente. Nesse caso, falamos de subcategorias. Uma coisa que também é interessante observar nesse gráfico, e isso é possível em todos os gráficos, nós podemos navegar pelo dashboard clicando nesse botão maximizar. Percebam que no gráfico eu tenho 10 barras aparentes, porém eu tenho somente 3 legendas visíveis. Para que consiga visualizar todas elas sem reduções, eu posso maximizar entendendo barra a barra a qual subcategoria eles respondem. Ou seja, a categoria que foi a maior colaboradora no mês de janeiro de 2016 foi a subcategoria 18. Eu posso também fazer as seleções por aqui, clicando fora das barras e formando um retângulo sobre as seleções que eu desejo. Ou seja, eu peguei as 5 primeiras subcategorias e todos os resultados do meu dashboard responderão a essa seleção feita aqui. Se eu tiver outras seleções feitas nos gráficos dessa tela, ela também respeitará essa seleção e fará isso de forma acumulativa, somando os filtros para me entregar o resultado. Clicando fora das barras de subcategoria, conseguimos resetar o nosso dashboard. Quando olhamos para o gráfico Timeline, vemos a evolução na linha do tempo das seleções possíveis nessa tela de dashboard. Por exemplo, podemos clicar aqui em varejo 1 e ver como ele vem desempenhando na linha do tempo. Podemos clicar em categoria 15 do varejo número 1 e entender como é o seu desempenho esse ano. E assim as possibilidades vão se acumulando. Nós temos N possibilidades com esses dashboards. Nas demais telas, nas demais análises que faremos, teremos a visualização de 2 bullets na parte inferior. O primeiro dos bullets responde por valor vendido e o segundo por quantidade vendida. Apesar dos nomes dos indicadores aparecerem em todos os títulos, todos os gráficos, as suas dimensões de bolhas ou de box estão orientados por valor de venda. Quando eu clico no bullet de quantidade vendida, eu tenho toda a formatação de dimensão orientada por quantidade de venda, ou seja, quanto maior a bolha agora, maior foi a quantidade vendida, quanto mais intensa a cor, maior foi o meu valor de venda. Isso tanto vale no gráfico de estados quanto no gráfico de varejos. O gráfico nível 2 também aplica a mesma regra, porém eu consigo visualizar melhor a partir do momento que eu maximizo essa tela. Se eu quiser entender melhor isso, eu consigo olhar através da legenda. Quanto mais intensa a minha cor, maior foi o meu valor de venda. Eu posso reduzir a minha legenda aqui e eu posso restaurar o gráfico. Entendida a tela Overview, passaremos agora para a tela de produtos. No dashboard de produtos, aprofundaremos as nossas análises nos níveis 2, 3 e 4 da hierarquia de produto fabricante. Também teremos análise do desempenho na timeline de valor vendido e também entendendo qual a representatividade percentual de estoque virtual e ruptura. No setor de filtros desse dashboard, permanecemos com as possibilidades de filtro de ano e mês, com múltipla seleção, como vimos no Dashboard Overview, e também foi incluído a opção de filtro por varejos. Sendo assim, eu posso selecionar o varejo que eu desejo detalhar e entender nesse varejo qual foi o desempenho em diferentes níveis de hierarquia de produto fabricante. Alguns gráficos merecem uma atenção especial. Por exemplo, o gráfico de nível 2 da hierarquia de produtos. Apresentamos aqui uma leitura diferente de dados. Essa leitura aparenta uma matriz BCG. Podemos ler esse gráfico do ponto 0 até o ponto máximo do canto superior direito do gráfico.
Esse gráfico aparece dividido em 4 grandes quadrantes. Quadrantes esses formados pela mediana dos resultados de valor de venda e quantidade de venda de cada uma das subcategorias, nível 2 da hierarquia de produto fabricante. O quadrante superior direito representa as subcategorias com maior resultado em quantidade e valor de venda, sendo que o quadrante inferior esquerdo apresentam as subcategorias com menor desempenho em valor e quantidade de venda. A análise desse gráfico é feita na diagonal. Ao selecionarmos uma subcategoria e restaurarmos a análise desse gráfico, podemos notar que somente 2 grupos, atributo esse pertinente ao nível 3 da hierarquia de produto fabricante, respondem a essa subcategoria. Clicando em grupo 29, por exemplo, temos o nível 4 da hierarquia de produtos filtrada, apresentando todas as marcas que compõem o grupo 29 da subcategoria 18. Ao clicar em uma das marcas, temos a análise mais profunda desse dashboard. Podemos acompanhar a evolução do valor de vendas de uma marca, grupo ou subcategoria específica, bem como o desempenho percentual de estoque virtual e ruptura. Ao clicarmos novamente em cada uma das barras ou boxes dos gráficos, podemos retirar as seleções. Aqui vale enaltecer também que não precisamos necessariamente seguir uma hierarquia de filtros. Digamos que, por exemplo, queremos entender melhor o desempenho da marca 15. Ao visualizarmos ela no gráfico, podemos selecioná-la diretamente e entender que ela pertence ao grupo 9 e à subcategoria número 6. Também podemos aqui fazer análise pelos maiores colaboradores ou ofensores dos nossos resultados, simplesmente clicando e selecionando maior ou menor desempenho, ou mais alto e mais baixo percentual de desempenho de valor vendido. Podemos também fazer essa análise com a métrica matricial, sendo quantidade vendida, clicando no segundo bullet abaixo do dashboard. A análise fica bastante simples dessa forma e já nos apresenta N possibilidades de análise, aprofundando o entendimento de desempenho das nossas hierarquias de produto fabricante. Na sequência falaremos do dashboard de OSA. Neste dashboard, nossa ótica é um pouco diferente. Analisamos aqui os principais ofensores aos nossos resultados de vendas. O primeiro indicador que aparece para nós nos Big Numbers é o resultado de OSA numérico, ou seja, tudo que deu certo no mês selecionado. Neste caso, 84,49% do meu portfólio de produtos teve um resultado positivo, estavam disponíveis nas gôndolas dos mercados, dos varejos. Os outros 15,51% representam os problemas, as perdas de vendas que ocorreram. Imediatamente ao lado, podemos analisar qual foi a representatividade financeira e em quantidades dessa perda de vendas. Olhando o nosso gráfico de evolução OSA percentual, temos a timeline que nos apresenta o acompanhamento desse indicador. Na linha em laranja acompanhamos os percentuais da evolução do indicador de OSA numérico. Mês a mês também podemos olhar o valor de vendas e de perda de vendas. E por último, podemos ver a representatividade percentual do valor de perda de vendas. Quando analisamos o gráfico causa raiz perda de vendas OSA, podemos entender percentualmente qual causa raiz inferiu mais ou menos sobre o meu resultado. Sendo assim, numa rápida olhadela, conseguimos identificar que 40,54% das perdas de venda do mês de janeiro de 2016 foram ocasionadas pela causa raiz indisponível na gôndola. Ao clicarmos, por exemplo, nesta fatia do gráfico, temos todos os demais gráficos filtrados respeitando a seleção feita aqui, ou seja, apresentam os varejos que foram afetados por essa causa raiz. Nesse caso, somente o varejo 7 sofreu com indisponibilidade em gôndola e
Na hierarquia de produto fabricante, tivemos no nível 2 a subcategoria 18 como principal ofensora, e ao clicarmos nela, conseguimos entender o portfólio de marcas que também participam da perda de vendas. Sendo assim, a marca 59 da subcategoria 18 foi a principal ofensora em perda de vendas nesse caso. Se, ao fazer uma seleção no gráfico de causa raiz e o gráfico de varejos apresentar 2 ou mais resultados em varejos, de forma que você tenha que entender, dentre as bolhas que aqui aparecem, qual varejo se trata, para não ter que ficar procurando bolha a bolha qual varejo você deseja detalhar, você pode fazer essa seleção através desse filtro, selecionando o varejo que você deseja detalhar. Tanto a seleção pelo filtro quanto pelo clique na bolha se aplicam da mesma forma. Com isso, concluímos a navegação pelos dashboards da solução Retail Insights NeoGrid. Caso alguma análise ou profundidade de navegação de informações não tenha sido atendida por esses dashboards aqui expostos, vocês terão a possibilidade de criar uma análise conforme vocês desejam através do menu Nova Análise. Vamos conhecê-lo? Focaremos agora no menu Nova Análise. Este menu nada mais é do que a possibilidade interativa para a elaboração e execução de pesquisas, através das quais podemos buscar inúmeras respostas que excedem o que já foi demonstrado em gráficos nos dashboards. Ao clicarmos no menu Nova Análise, somos direcionados a uma tela onde encontramos dois tipos de projetos, assistente de dashboards e assistente de relatórios. Como um complementa o outro, focaremos em assistente de dashboards. Ao clicarmos em assistente de dashboards, somos direcionados para uma nova tela denominada Prompt, onde serão realizadas as seleções do que se deseja visualizar. O Prompt trabalha com 3 grandes blocos de informações: os filtros, que estão aqui relacionados de 1 a 5, as visualizações, que nada mais são do que as informações qualitativas, aquilo que se deseja olhar dentro do dashboard, e as métricas, as informações quantitativas de análise. Nesta demonstração, faremos uma análise semelhante à tela de produtos já explicada nos dashboards, porém aprofundando a análise em um único varejo e até o nível de produtos. Selecionaremos nesse primeiro filtro, tido como obrigatório, os meses que correspondem ao ano de 2016. Clicando em dezembro, segurando a tecla Shift do teclado e clicando em janeiro, eu posso trazer todo esse composto de meses como selecionados. Para isso, basta clicar adicionar e todos os meses passam como selecionados. Ou seja, aqui eu estou fazendo um filtro para consulta na base de dados da indústria. Também focarei apenas em um varejo, no caso o varejo 1. Clicamos novamente em adicionar. Ok, eu já disse os meses que eu quero trazer como filtro e também a consulta que será somente ao varejo 1. O restante dos dados presentes na base de dados não serão utilizados agora na construção desse dashboard. Ok, em filtros serão somente essas seleções realizadas. Vamos agora trazer os elementos que desejamos visualizar em dashboard. Vamos aqui para o tópico 6. Então, na dimensão de tempo, eu desejo trazer o atributo de ano e o atributo de mês. Local varejo, eu desejo visualizar o varejo. Em produto fabricante, traremos o nível 3, 4 e o nível EAN, ou código de barras de produtos. Em produto varejo não traremos nada, categoria Nielsen também não. E aqui começamos a falar das métricas. Traremos as duas métricas de valor e quantidade de vendas e também traremos estoque virtual e ruptura. Nesse exemplo, não utilizaremos mais métricas a fim de deixar clara
e simples a explicação da construção de um dashboard. Porém, as possibilidades são inúmeras. Podemos selecionar qualquer uma dessas métricas e aqui elas estão todas categorizadas, divididas sob temas que elas atuam: vendas, estoque, preço e assim por diante. Para podermos falar da construção de dashboards, vamos clicar no botão Executar Dashboard. Agora entenderemos a navegação e ferramentas para a criação de nossas consultas personalizadas. No canto superior esquerdo, temos os menus da ferramenta. Os menus se assemelham bastante à navegação já conhecida pela maioria dos usuários com as ferramentas Microsoft. Então, em arquivo, tem a possibilidade de criar um novo documento, abrir um documento já existente, salvar, exportar, compartilhar, etc. No menu Exibição, eu posso colocar elementos ou retirar elementos da tela. No menu Formato, consigo caracterizar o meu dashboard num tema claro ou num tema escuro. Entender melhor as paletas de cores que serão utilizadas e também formatar um objeto ou formatar o dashboard como um todo. Além disso, temos aqui ao lado alguns atalhos e principais ícones para a construção do dashboard: salvar, inserir visualização ou através desse mais ou menu inserir, que é o nome dele, podemos inserir visualizações, filtros, textos, imagens. Tudo que está aqui será utilizado e é necessário para a construção de um bom dashboard. Na lateral esquerda, temos o conjunto de dados. Ele apresenta o cubo e seu conteúdo, o qual trabalharemos em nosso dashboard. Os ícones em verde apresentam os atributos e os que estão em laranja referem-se às métricas disponíveis no cubo. Podemos selecionar um atributo ou métrica para o campo visualização ao clicar duas vezes sobre o mesmo ou simplesmente clicando e arrastando. O funcionamento é bem parecido com as tabelas dinâmicas do Microsoft Excel. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um atributo ou métrica, surge um box com opções de agregações, cálculos e criação de atributos e métricas, formatação de números, renomear, entre outros. Logo ao lado, temos os nossos painéis de edição, filtro e propriedades. Através desses painéis, podemos criar, editar os nossos dashboards e também a função drag drop se aplica ao painel de edição e filtro, bem como o clique com o botão direito do mouse. No painel de filtros, temos ao lado direito de cada cabeçalho de filtro uma seta que nos apresenta algumas opções, tais como seleção de exibição, forma de apresentação do filtro, filtrar por rank, etc. No centro da tela é o coração de nosso dashboard. São os locais onde construímos tudo que fará parte do nosso dashboard. É uma folha em branco. Aqui podemos incluir atributos, métricas, filtros, imagens, textos, enfim, tudo que fará parte da composição de nosso dashboard. Através do ícone Inserir visualização, podemos criar diversas visualizações. Cada visualização pode ser renomeada e reposicionada no dashboard a qualquer momento, clicando sobre a barra de título e posicionando onde desejamos. Por último, temos na lateral direita a composição de N gráficos para nos ajudar na construção do dashboard. Para criar um gráfico, podemos selecionar a visualização onde desejo plotá-lo e clicar em qualquer uma dessas opções de construção de gráficos. Por exemplo, clicando em mês e em valor de venda, podemos fazer um gráfico simplesmente clicando sobre uma das opções que temos aqui à direita. Com isso, o nosso gráfico já é gerado. Vamos entender o funcionamento da criação de dashboards num exemplo com 7 passos. Assim, podemos desmistificar um pouco mais a criação dos dashboards. Passo 1. Como inserir logos ou imagens em meu dashboard.
Essa pergunta é bastante recorrente e é básica para a construção de um dashboard. A solução desse problema é bastante simples. Basta clicarmos no menu Inserir, Imagem, e ele abre um box onde ele pede a URL de uma imagem ou arquivo. Se você tiver o arquivo em sua máquina ou em um servidor na sua empresa, ou então, se você quiser buscar diretamente da internet em uma URL específica de imagem, nós podemos trazer das duas formas essa imagem. Nesse caso, fizemos uma pesquisa pelo logo Google, selecionamos um logo que nos agrade. Vamos entrar nesse site para ver se tem mais opções de logo. Localizamos esse logo. Basta clicar com o botão direito em cima dele, copiar endereço da imagem, voltar ao nosso dashboard, clicar neste campo e colar a imagem. Apertando em OK, a imagem é plotada em nosso dashboard. Porém, ela ultrapassa a área delimitada da imagem. Quando olhamos aqui no painel Propriedades, temos opções de tamanho para a configuração dessa imagem. Ao clicar aqui e selecionar Ajustar para recipiente, a imagem ajusta-se automaticamente à área destinada à imagem. Passo 2. Inclusão de um Big Number ou KPI ao dashboard. Os KPIs ou Big Numbers são sempre o resumo das principais informações que vocês devem visualizar em um dashboard. O procedimento para criá-los é bastante simples. Utilizaremos a visualização que já está colocada abaixo do logo. Caso ela não exista e desejamos criá-la, podemos criar clicando no botão Inserir visualização. Percebam que ela já aparece plotada dentro do dashboard. Como já temos a visualização 1 colocada no dashboard, utilizaremos ela. Clicando sobre a visualização 1 e vindo em conjunto de dados, daremos um duplo clique na métrica valor de venda. Percebam que a métrica já passa a fazer parte da visualização 1. Mantendo essa visualização selecionada, clicaremos sobre o ícone KPI Widget na lateral direita do dashboard. Algumas pré-formatações de KPI já aparecem nessa visualização. Mantendo ainda selecionada a visualização, vamos vir no painel Propriedades, Dropbox Título e Recipiente, selecionar KPI Settings e desmarcar a opção Fit to Page. A área ocupada pelo KPI agora faz mais sentido. Esse mesmo procedimento vocês repetirão para quantidade de venda, estoque virtual e ruptura, de forma que o resultado final seja semelhante ao apresentado nessa tela. Temos aqui 4 visualizações, cada uma com uma métrica diferente, nesse caso chamado de KPIs ou Big Numbers. Passo 3. Inserindo visualizações. Fazendo uso do botão Inserir visualização, vamos inserir 3 visualizações. Para isso, vamos clicar 3 vezes nesse botão. Visualização 1, 2 e 3. Clicando em visualização 1, plotaremos nela o atributo Hierarquia nível 3, juntamente com as métricas Valor de venda e quantidade de venda. Clicando na visualização 2, traremos Hierarquia nível 4 e a métrica Valor de venda. Na visualização 7, vamos trazer o atributo EAN e a métrica Valor de venda. Desta forma, já temos plotados em tela 3 visualizações que nos ajudarão a aprofundar nossa análise
na hierarquia de produto fabricante até o nível de EAN e assim começar a desenhar o nosso storytelling. Agora vocês vão renomear as visualizações uma a uma, deixando-as igual o modelo proposto em tela. Nível 3 valor vendido, nível 4 valor vendido, EAN valor vendido. Passo 4. Reposicionando visualizações e editando títulos. Vamos agora reposicionar essas três visualizações, colocando-as uma ao lado da outra. Clicando na barra de título nível 4 valor vendido e mantendo o botão do mouse pressionado, podemos arrastá-lo pela tela. Percebam que ao arrastar a visualização pela tela, linhas azuis aparecem nos dando um preview de onde está sendo levada a visualização. Queremos colocá-la ao lado de nível 3 valor vendido, da forma como aparece na tela. Soltando o botão do mouse, a visualização é aplicada. Vamos fazer a mesma coisa com a visualização EAN valor vendido. Clicamos no seu título, mantemos o botão do mouse pressionado e arrastamos até que o preview nos mostre a lateral do nível 4 valor vendido. O resultado por enquanto deve estar assim. Quando descansamos o mouse entre as visualizações dos Big Numbers e das visualizações abaixo, temos uma seta dupla. Podemos, ao clicar com o botão do mouse, rediagramar nossa tela. Ou seja, queremos que os Big Numbers e o logo ocupem uma área menor no nosso dashboard. Por hora, sua tela deve estar desta forma. Vamos agora formatar os títulos das visualizações. Dando um duplo clique nos títulos, o painel Propriedades demonstra as possibilidades de formatação. Vamos deixar os títulos em negrito, fonte tamanho 12, cor dark blue e alinhamento à esquerda. Vamos fazer isso para todos os títulos das visualizações. Duplo clique, negrito, fonte tamanho 12, dark blue, alinhamento à esquerda. Mesma coisa em valor vendido. Pronto, temos as três visualizações formatadas corretamente. Quando clicamos na visualização EAN valor vendido, clicaremos no painel Editor. Percebam que em linhas temos o atributo EAN. Clicaremos nele com o botão direito. Selecionaremos a opção Exibir formulário de atributo e desmarcaremos nome produto. Com isso, a visualização produto fabricante deixará de aparecer em nosso dashboard. Por enquanto, queremos focar somente no número do código de barras. Desmarcando nome produto e clicando em OK, os nomes dos produtos fabricantes desapareceram. Esse é o resultado que precisamos chegar até agora. Passo 5. Transformando visualizações em gráficos. Para isso, selecionaremos as visualizações e transformaremos elas em gráficos da seguinte forma. Clicando na visualização nível 3 valor vendido, criaremos um gráfico de bolhas para representá-la, mantendo a visualização selecionada e clicando sobre o ícone gráfico de bolhas na lateral direita. Todas as informações apresentadas por enquanto em grid na tela são convertidas em um gráfico de bolha. Aqui temos valor de venda, quantidade de venda e cada uma das bolhas representa um grupo que é a hierarquia colocada no nível 3 de produto fabricante. Agora, nível 4, faremos uma configuração do gráfico de barras. Para isso, manteremos a visualização selecionada
e clicaremos do lado direito em gráfico de barras. Percebam que por hora estamos mostrando um gráfico de colunas e não um gráfico de barras como queremos. Para transformar esse gráfico num gráfico de barras, precisamos inverter atributo e métrica de posição, horizontal e vertical. Clicaremos no atributo hierarquia nível 4, manteremos o botão do mouse pressionado e arrastaremos ele para a posição vertical. Percebam que a métrica valor de venda desapareceu do painel editor. Então precisamos clicar em valor de venda em conjunto de dados e arrastá-lo para a posição horizontal de nosso gráfico. Agora não temos mais um gráfico de colunas e sim um gráfico de barras como queríamos. Por último, vamos selecionar a visualização EAN valor vendido e vamos criar um gráfico de mapa de calor para ela. Agora, para melhorar a nossa diagramação, a nossa identidade visual, vamos clicar na barra de título de EAN valor vendido e mantendo o mouse pressionado, arrastaremos essa visualização para o rodapé da página. Percebam que mantendo o mouse pressionado, a linha azul difere, ocupando todo o rodapé ou somente a posição abaixo de um dos dois gráficos. Vamos fazê-la ocupar todo o rodapé. Por hora, o seu dashboard deve estar assim. Passo 6. Criando formatações especiais e utilizando gráficos como filtros. Em nível 3, valor vendido, temos plotado bolhas que representam diversos grupos responsáveis pela hierarquia 3 de produto fabricante. Porém, a identificação desses grupos, uma vez que todos eles estão da mesma cor, torna a navegação um pouco mais difícil e não intuitiva. Para que possamos melhorar essa identificação, faremos um ajuste simples. Clicando em conjunto de dados sob o atributo hierarquia nível 3, arrastaremos esse atributo para o painel editor no campo colorir por. Desta forma, identificamos cada um dos grupos por uma cor diferente. Com isso, a navegação se torna mais rápida e intuitiva. Mantendo essa visualização ainda selecionada, clicaremos no painel Propriedades, no menu Linhas de referência localizado no drop-down. E aqui temos as duas métricas que compõem esse gráfico, quantidade e valor de venda. Vamos transformar esse gráfico em uma espécie de matriz BCG, clicando no botão Adicionar e selecionando Mediana. Também faremos isso para valor de venda. Com isso, colocamos duas linhas no gráfico, formando 4 quadrantes. Vamos formatar essas linhas na cor cinza 25%. E também vamos retirar os rótulos. Seu gráfico deve estar dessa forma, em 4 quadrantes que nos mostram os melhores desempenhos, os menores desempenhos, semelhantes a uma matriz BCG. Também vamos transformar os gráficos em filtros, criando maior interatividade neste dashboard. Clicando sobre essa setinha que fica no canto superior direito de cada visualização, temos a opção Usar como filtro. Nela aparecem todas as visualizações presentes em tela e as ações que serão realizadas a cada clique em cada uma dessas bolhas. Tudo na tela será filtrado mediante o clique que eu der aqui. Percebam que todas as visualizações estão marcadas, ou seja, este gráfico funcionará como filtro em cima de todas essas visualizações. Faremos isso para todos os gráficos presentes na tela, clicando no canto superior direito, usar como filtro e marcando todas as visualizações.
Finalizado isso, temos maior interatividade entre os gráficos. Clicando agora em uma das bolhas, todas as informações em tela são filtradas conforme minha seleção. Passo 7. Inserindo filtros. Para tornar a navegação dos nossos dashboards mais versátil, fazemos a utilização de filtros. Podemos inseri-los clicando no menu Inserir, Filtro. Esse box é criado em nosso dashboard. Vamos posicioná-lo entre o header e os big numbers. Agora vamos arrastar o atributo ano para dentro do filtro e selecionar os focos de sua atuação. Podemos fazer isso clicando sobre o título de cada uma das visualizações. Nesse caso, queremos que o filtro de ano atue sobre todas as visualizações de nosso dashboard. Feito isso, clicamos em aplicar e podemos formatar a forma de visualização de nosso filtro, clicando no canto superior direito, estilo de exibição e selecionando agora lista suspensa. É interessante também que intitulemos esse filtro. Para isso, vamos no painel Propriedades, clicamos no drop-down, selecionamos Título e Recipiente e selecionamos a opção Mostrar barra de título. Para que o aspecto fique bastante clean, vamos colocar a cor de preenchimento desse título em branco. Faremos exatamente o mesmo procedimento para a criação de um filtro de mês. Portanto, menu Inserir, Filtro. Vamos posicionar esse filtro ao lado de ano. Arrastar o atributo mês para dentro do filtro. Selecionar os mesmos destinos que selecionamos para o atributo de ano. E clicar em aplicar. Clicando no canto superior direito, estilo de exibição, lista suspensa. E no painel Propriedades, título e recipiente, mostrar barra de título. Também vamos deixar esse título com a cor de preenchimento branca. Percebam que os dois filtros possuem um contorno que nós não colocamos em nenhum dos outros gráficos, portanto nós vamos retirá-lo daqui também. Em borda externa, vamos selecionar nenhum. Faremos isso para os dois filtros. E agora é uma questão de redimensionar as visualizações de nosso dashboard para chegar no layout desejado. Apenas vamos lembrar que ao criar o filtro de mês, nós já havíamos configurado a atuação do filtro de ano, só que mês não existia. Então agora nós precisamos voltar nas configurações de atuação do filtro de ano e incluir o filtro de mês nelas. Desta forma, quando selecionarmos o ano, aparecerão somente aqui os meses condizentes àquele ano. Desta forma, explicamos as principais features de navegação de um dashboard. Explicamos como inserir o header, como inserir filtros, como inserir os big numbers ou KPIs e também tornamos a navegação dos usuários mais intuitiva a partir do momento que permitimos a navegação entre os gráficos com um clique em elementos que os compõem. Dessa forma, a análise dos usuários fica bastante simples e rápida de se fazer. Uma vez ensinada a navegação e melhores práticas na criação de dashboards, agora é com vocês.
Esperamos que esse treinamento tenha sido útil e desde já nos colocamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Obrigado pela atenção e até logo!